se você não sabe, né, não tem vontade, não sabe, né, escolher seus vinhos, aprender, estudar os seus vinhos, você sempre vai ficar dependendo da opinião de outras pessoas. Você vai ficar refém, na verdade, sempre do gosto das outras pessoas, né? Então, você vai ficar refém da opinião ou do gosto, da sugestão do garçom, ou da internet, ou de alguém para decidir por você, né? Então você corre o risco, inclusive, de não ter prazer aí com esse vinho, porque não era o seu gosto pessoal, né? Na verdade, era o gosto de alguém que decidiu por você. Você também corre o risco de jogar dinheiro fora com o vinho. Por quê? Porque você pode se decepcionar com aquele vinho, porque você não é que o vinho seja ruim, mas porque como você não sabia como harmonizar esse vinho, você fez uma escolha que não combinava e, portanto, não harmonizou. E aí você fala, puxa vida, perdi dinheiro aqui porque não gostei. Mas não gostou não por conta do vinho, mas muitas vezes por conta de não saber essa combinação. Então, vale muito a pena quando a gente conhece o vinho, quando a gente aprofunda mais essa nossa relação, né, com o vinho, essa proximidade na prática. E por que eu falo tanto isso? Porque o meu método, né, onde eu ensino as mulheres a degustar e harmonizar vinhos, justamente a gente estuda vinhos na prática mesmo, vendo cada um desses 6 mundos dos vinhos. Então, você aprende a conhecer os 6 mundos dos vinhos. Quais são os 6 mundos? Os mundos dos vinhos brancos, dos vinhos rosés, que muitas vezes a gente nem lembra deles, dos vinhos tintos. Depois a gente tem os espumantes, que é outra questão, né? As borbulhas, os vinhos de sobremesa e, por último, os vinhos fortificados. Então, a gente faz exercícios práticos com esses vinhos. A gente está treinando, né, o nosso paladar com esses vinhos até para entender aí como que eles são, como que eles funcionam. E conhecendo as características deles, a gente também faz na prática combinações aí gastronômicas. Outra coisa que a gente faz também quando a gente estuda vinhos na prática é a gente saber identificar o vinho pelas uvas, pela região produtora, principalmente aqueles que chegam no Brasil, né? Nem todos chegam no Brasil, mas tem muitos aqui que a gente tem no Brasil. E aí, estes vinhos, muitas vezes você vai se deparar com eles no restaurante. Talvez não o mesmo rótulo, tá? Eu não estou dizendo que você vai sempre encontrar o mesmo rótulo, mas, por exemplo, o estilo de vinho português da região do Alentejo. Você já pode conhecer, porque você já degustou alguns exemplares de vinhos do Alentejo, você já sabe o estilo desse vinho. Ou, por outro lado, né, os vinhos, por exemplo, espanhóis, da uva Tempranillo. Ou, pegando aqui da América do Sul, da uva Malbec. Como que é esse vinho? Qual a característica dessa uva? Né? Então, isso já começa a te dar sinais. Não precisa ser o mesmo rótulo, por exemplo, do prato e do vinho. Como acidez, tem pratos que têm esse toque de acidez ou doçura, o corpo, né, do prato e do vinho, vinhos amadeirados, comidas tostadas, né, vinhos jovens. Isso são só alguns exemplos, né, de estilos e de características aí de vinhos que você pode já começar a fazer pontos de conexão aí com a comida. Isso são só algumas das coisas que os vinhos têm e que as comidas também têm. E é isso que nos diz muito quando a gente tem que colocar o encontro, né? O encontro da comida com o vinho. Em espanhol, a gente chama de harmonização, chama maridagem, que é, na verdade, casamento, né? Então, como é que a gente faz esse casamento, essa união do prato e o vinho? Tem alguns pontos de encontro, alguns pontos de conexão. E é isso que você pode utilizar também na hora de escolher aí o seu vinho, quando você sabe identificar algumas características, né, desse vinho. Tem mais uma coisa também, né? Nesse método, né, que eu acabo aplicando, né, com as minhas alunas, a gente estuda, sim, coisas teóricas, coisas, assim, que vão os fundamentos, né? As nossas bases ali, para a gente poder entender as maneiras aí de harmonizar. Quando a gente estuda o vinho na prática, fica muito mais fácil a gente reconhecer essas similaridades entre os vinhos que a gente já degustou e os vinhos que estão na carta do restaurante. Seja por uva, seja por país, seja por estilo. Então, aquela carta de vinhos, ela tem mais sentido, a gente sabe fazer a leitura dessa carta de vinhos. Ela não é simplesmente um livrão cheio de vinhos e preços, né?
divididos ali por algum critério. Não, você começa a fazer uma leitura dessa carta com mais sentido, com mais significado. Né? Quando você olha ali para as opções de vinhos brancos, de vinhos rosés, na hora que você vê os espumantes, e você vê se são espumantes nacionais ou de alguma região específica, então você já não fica tão presa somente ao preço. E depois você já começa a ter referências também do custo-benefício. Porque se você já degustou vinhos daquela categoria, você já vai ter em mente a ideia de custo-benefício, né? De quanto ele está custando ali, o preço dele, mas versus o que ele vai te trazer de retorno, o que ele vai te dar de benefício. É o sentido econômico mesmo, viu, gente? Quando eu estou falando de custo-benefício, isso é um conceito econômico. Eu não sei se você sabe ou não também, mas eu sou economista de formação, né? Minha formação universitária foi em economia. E esse conceito de custo-benefício não existe só no vinho. A gente fala muito dele no vinho, mas, na verdade, é um conceito que serve para muitas coisas, né? Quando a gente tem essa questão de adquirir alguma coisa que tem um preço, mas que ele vai te entregar um valor, vai te entregar um benefício, tá? Então, aí você deixa, né, de correr aquele risco de pagar muito caro por algo que não tem, que não vale quanto pesa, né? Como a gente não vale quanto pesa, né? Isso aqui é um ditado aí. Então, você começa a realmente perceber isso, se vale a pena ou não você gastar aquele valor, mesmo que ele tenha um preço um pouco superior ao preço que você está acostumado a pagar no supermercado. Porque você tem que reconhecer também que no restaurante você tem um serviço, né? Você tem o serviço do espaço, você tem o serviço dos funcionários, né? Do garçom ou do sommelier, depende do restaurante, né? Você está pagando, assim como na comida também, a comida não é o mesmo preço que fazer em casa, né? Mas ok, mas a gente está pagando um valor a mais, né? Um preço a mais, um sobrepreço, mas porque a gente tem um benefício que é muito maior, né? Que é o fato de você sair, conhecer um novo restaurante, ter esse prazer. É subjetivo o benefício? Até é. Só que você sabe que você desfrutou mais, você sente, né? Não é matemático, mas é sensorial. Você sente que, puxa vida, mas eu fui almoçar com a minha mãe naquele restaurante e que tinha aquela comida diferente, que alguém fez para a gente. Só o fato de alguém fazer, né, para a gente também, é um fato importante, né? A gente está ali no dia a dia nosso, sempre ali comendo nossa comidinha de sempre, mas de repente a gente tem aquele momento especial. Claro que isso tem um valor e tem também um custo, né? E é o custo-benefício famoso aí.